agora a gente vai falar sobre o que prometemos no primeiro bloco. A pesquisa de intenções de votos sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba, que vem ficando emocionante a cada hora que passa. Pesquisa feita pelo Instituto IRG, contratada pela RIC TV Record. Vamos aos números. No cenário estimulado, quando os nomes dos concorrentes são apresentados para os entrevistados, o candidato Eduardo Pimentel, do PSD, lidera com 34% das intenções de voto. Luciano Dutti, do PSB, aparece em segundo lugar, com 19%. Na sequência, vem Cristina Grêmio, do PMB, atingindo 16,8%. Neile Prevot, do União Brasil, soma 9,8% e Roberto Requião, do Mobiliza, 4,5%. Luizão Goulart, do Solidariedade, tem 3,2% de intenções e Maria Vitória, do PP, 1,7%. Andréa Caldas, do PSOL, 0,4% e Felipe Bombardelli, do PCO, e Samuel de Matos, do PSTU, não pontuaram. Brancos e nulos somam 3,5% e não souberam ou não responderam 7,2% dos entrevistados. A pesquisa também questionou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Roberto Requião lidera o índice de rejeição com 28,8%. Na sequência, vem Luciano Dutti com 16,1%. Eduardo Pimentel tem 14,1% de rejeição. E Neile Prevot, 5,9%. Maria Vitória, 4,8%. Andréa Caldas e Cristina Grêmio aparecem ambas com 3,3% de rejeição. Luizão Goulart, 1%, Samuel de Matos, 0,6% e Felipe Bombardelli, 0,5%. Não rejeitam nenhum dos candidatos 11,5% dos entrevistados e não souberam ou não responderam 10,1%. Muito bem, as entrevistas foram feitas presencialmente entre os dias 1º e 4 de outubro com 800 eleitores maiores de 16 anos e moradores de Curitiba. Nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 3,47 pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR 08674/2024. E nós vamos agora à comparação com os índices de intenção de voto com o levantamento anterior, realizado no dia 18 de setembro e registrado na Justiça Eleitoral com o número PR 09090/2024. No intervalo de 17 dias entre as duas pesquisas, o candidato Eduardo Pimentel oscilou dentro da margem de erro, de 35 pontos percentuais em setembro para 34 pontos agora. Luciano Dutti também cresceu dentro da margem de erro, de 17,5% para 19%. Neile Prevot tinha 11% em setembro e chegou em 9,8% no último levantamento. Cristina Grêmio cresceu 9,8 pontos percentuais, saindo da casa dos 7 pontos para 16,8%. Roberto Requião caiu de 9,5% para 4,5%. Luizão Goulart passou de 3% para 3,2%. E Maria Vitória de 2,9% para 1,7%. A candidata a professora Andréa Caldas se manteve de 0,4% para 0,5%. E Samuel de Matos e Felipe Bombardelli deixaram de pontuar. Então, você conferiu as últimas informações em relação a essa última pesquisa encomendada pelo Grupo RIC, do Instituto IGR. Vamos entender, fazer uma análise disso, né? O nosso comentarista Juliano Pedroso fez exatamente esse trabalho e nos conta agora qual foi a percepção dele desses últimos números. O que tanto as pesquisas quanto o cenário analisado pelas campanhas tem mostrado é que, antes de mais nada, que nós teríamos um segundo turno. Em algum momento da campanha, principalmente no início dela, algumas pessoas acreditavam que era possível projetar uma eleição, né, solucionada no primeiro turno. A evolução, né, da postura dos candidatos, das campanhas, acabou conduzindo para que isso não acontecesse. Então, a pesquisa que nós trouxemos ontem aqui no Grupo RIC deixa muito claro que os principais, né, competidores são ali o Eduardo Pimentel, que seguia liderando. Nós temos ali o Luciano Dutti, né, de alguma forma bastante estabelecido na segunda colocação, mas a candidata que apresentava o maior crescimento foi a Cristina Grêmio, que partiu, né, de uma pontuação abaixo dos 2 dígitos, teve um crescimento e hoje, né, se a tendência se confirmar, tem condições, inclusive, de ultrapassar o Luciano Dutti e talvez, né, figurar ali no segundo turno.
Hoje, então, essa é a única certeza, ou essas são as maiores probabilidades do que a gente tem acompanhado. Qualquer coisa muito diferente disso seria uma surpresa. A gente percebe também que aquelas candidaturas mais ideológicas ou que têm uma base eleitoral muito estabelecida, que é o caso do PCO, PSOL, PSTU, e até mesmo aquela candidatura, né, do Luizão, da Maria Vitória, eles tiveram poucas oscilações durante a campanha, porque, enfim, são os votos que eles já têm, ou como deputado ou dentro da base social. A gente percebeu uma variação maior, né, dentro ali do Requião, que disputava com o Luciano Dutti quem seria de fato a candidatura mais que conseguiria mover os votos à esquerda. O Luciano Dutti conseguiu, de alguma maneira, trazer isso, né? Nós tivemos até uma manifestação do presidente Lula nas redes sociais, né, apresentando ele como candidato, tentando intensificar essa reta final. Então, isso acabou, de alguma maneira, esvaziando, talvez, esse intuito do Requião. Quando a gente olha o movimento da pesquisa, né, ele sai ali de 10 pontos e cai abaixo dos 2 dígitos. Então, mostra que parte desse eleitorado dele migrou, talvez, no que a gente tem chamado de voto estratégico, quando as pessoas olham, peraí, quem é o candidato mais à esquerda que tem chances de estar no segundo turno? E acaba tendo essa migração. E isso acontece também na disputa ali da centro-direita, né? O Ney Leprevaux, que se, né, posicionava para ser o principal concorrente dentro do campo ideológico da centro-direita, né, do lavajatismo, enfim, né, trazendo inclusive a Rosângela Moro como vice, acabou sendo suplantado pela Cristina Grêmio, que teve esse apoio mais intenso, não do lavajatismo, mas do movimento mais identificado com o próprio bolsonarismo. Então, o cenário em Curitiba, que algumas pessoas imaginavam morno, frio, ele acabou se intensificando bastante, inclusive depois do nosso debate, né, promovido pelo Grupo RIC. E é isso. Se a gente já consegue projetar alguma coisa no segundo turno, é que provavelmente quem irá compô-lo, ou, né, estará ali compondo o segundo turno vai ser Eduardo Mentel, Luciano Dutti ou a Cristina Grêmio, e principalmente que a campanha será muito, muito intensa e de muitas agressões, né? A gente percebeu nos últimos dias um crescimento muito grande da campanha negativa e deve ser o tom do segundo turno, né? Muitos deles vão falar, olha, nós vamos focar nas propostas, mas a tendência é que a caixa de ferramentas, né, ou seja, a caixa de maldades, tende a ser aberta com muita intensidade. Enfim, o eleitor é soberano e hoje, no final do dia, a gente vai conseguir saber de fato quais são as principais opções que os curitibanos vão manifestar. E o quadro que sair das urnas hoje, com certeza, impacta não só o cenário político atual, mas também o que a gente pode esperar de 2026. Claramente é uma tendência de segundo lugar muito polarizada, né, Rafa, diante dessa última pesquisa. De fato, aí, né, na reta final da campanha eleitoral, parece que a campanha política desse ano em Curitiba ganhou ali um certo tom mais emocionante, né? E nesse sentido aí o que o Pedroso trouxe, o tom acabou subindo e a campanha teve ali de todos os lados, né? Digamos, essa concorrência aí, um lado um pouco mais intenso, mais emocionante. Campanha que vinha muito branda, né? A própria eleição mesmo vinha seguindo nessa toada. As pesquisas vieram nesses últimos dias, né? Não só a IRG, do Instituto RIC, da RIC, que acabou trazendo ali, né, do Instituto IRG Pesquisa, perdão, esse resultado, mas outras também, um cenário bastante disputado, revelando, de certa forma, uma surpresa com esse crescimento exponencial aí da Cristina Grêmio, do PMB, né? Nesse caso, chegando a 16,80% das intenções de voto, uma candidata que não teve espaço no horário eleitoral, pouco também acabou tendo, digamos, de participação em outros espaços de debate, mais em sabatinas, mas nesse sentido teve sim, e agora resta surpresa, né? Ao final do dia a gente vai entender exatamente qual foi o pensamento do eleitor. O Pedroso também já cravou que teremos um segundo turno e, como é de se esperar, o segundo turno é que ele vale tudo pelo voto, então a gente deve ter de fato, né, uma subida de tom daqui para frente, se concretizar, se não tiver nenhuma surpresa ao final do dia com a apuração, dentro das campanhas de olho no voto do eleitor da capital. Cristina Grêmio, que, como você disse, vem registrando esse crescimento aí nas últimas pesquisas e que também é um nome que não aparece com destaque nos rejeitados, né? Quando a gente traz essa pesquisa em relação aos candidatos com os maiores índices de rejeição. Na verdade, a gente tem Dutti e Cristina como os únicos candidatos que cresceram, de fato, nessa última pesquisa, diante de uma leve, né, eu diria leve queda aí de Eduardo Pimentel, que se mantém
lá como primeiro, pelo menos na estimulada e também nas outras tantas. Dá para dizer, eu não sei se a gente pode dizer, Rafa, me corrija se eu estiver errada, que os eleitores que talvez estivessem com dúvidas antes já estão começando a, de fato, a definir o que eles querem da vida, né? É isso, né? E tanto o Eduardo Pimentel quanto a Cristina Grêmio conversam, de certa forma, com um eleitor muito parecido, né? Sobre a questão da rejeição, é importante o recorte que você trouxe, porque compara a rejeição que ela tem, de 3,30%, com a rejeição, por exemplo, que apresenta o Roberto Requião do Mobiliza, né? Muito acima, com 28,80%, que é o líder aí das pesquisas em relação à rejeição, conforme mostra o levantamento, né, que a gente acabou trazendo de maneira mais recente aqui na nossa cobertura especial da Jovem Pan News. Então, temos aí um cenário em que os dados, os personagens desse xadrez político vão se configurando à medida que o tempo vai passando e que vai trazendo aquilo que não era exatamente o que a campanha mostrava lá no começo, né? Como, por exemplo, o nome de Neyler Prevot com muito mais força do que vai chegar ao que indicam as pesquisas ao fim dessa eleição. E a gente volta a reforçar aqui, né? Claro, a gente traz as pesquisas como é de costume, mas é um retrato de momento, gente. É uma tendência. Claro que a pesquisa reflete isso, uma tendência. Isso muda a todo momento. Isso vai ser definido hoje. Mais tarde você vai acompanhar aqui juntinho da gente.